Eu sou o professor João Vitor e a nossa aula de hoje é sobre o Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Então, para a gente começar a falar do Teorema de Pitágoras, a gente tem que entender primeiro o que é o triângulo retângulo. Triângulo que apresenta um ângulo reto. Então, em todo triângulo retângulo, obrigatoriamente ele vai ter que aparecer um ângulo reto. E o ângulo reto ele vai ser identificado com esse quadradinho aqui em um ponto. Indica que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. E aqui nesse triângulo a gente tem que identificar alguns lados que recebem nomes importantes. Então, por exemplo, cateto, cateto e hipotenusa. Então a gente segue a seguinte regra. Quem está oposto ao ângulo reto vai ser sempre o maior lado, que é a hipotenusa. Então, nesse lado BC, como ele é nosso maior lado, ele vai ser chamado de hipotenusa, ok? Não esquecer que sempre ele vai estar oposto com esse ângulo reto. O triângulo ABC da figura ao lado representa um triângulo retângulo em A, pois o ângulo A é reto de 90 graus. E aí, como a gente tinha explicado, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, enquanto os outros lados vão receber o nome de cateto. O Teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele, pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da medida de seus outros dois lados. Então aqui a gente tem várias imagens que representam problemas que podem ser aplicados o Teorema de Pitágoras. E a nossa ideia é tentar extrair aqui desses problemas como que a gente pode entender e como que a gente pode aplicar esse teorema. A partir dele podemos determinar a altura de prédios, torres, montanhas, larguras de rios, dentre outras inúmeras aplicações. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa A, então o quadrado dessa medida é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, no triângulo retângulo, ele vai obedecer essa relação, que é conhecida como Teorema de Pitágoras. Veja só esse exemplo. Sabe-se que os catetos B e C valem respectivamente 4 e 3. Determine o valor da hipotenusa A. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é substituir esses valores aqui nesse teorema. Então, veja só. A gente tem aqui o teorema A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Como a gente quer descobrir o valor do A, que é a hipotenusa, a gente vai colocar A ao quadrado igual. Quem é o B? B é 4, então vai ficar B ao quadrado, mais C ao quadrado. Quem é o C? O C é 3, então 3 ao quadrado. E aí, resolvendo os quadrados, a gente tem que A ao quadrado é igual a 16, que é o resultado de 4 elevado ao quadrado, mais 9, que é o resultado de 3 elevado ao quadrado. Continuando, A ao quadrado é igual, somando ali 16 mais 9, obtém-se 25. E sabemos que quem está ao quadrado vai passar tirando uma raiz quadrada. Então, A ao quadrado igual a 25, esse quadrado passa como raiz, A igual a raiz de 25. Logo, A igual a 5. Então, quer dizer que nesse exemplo, o nosso triângulo retângulo tem a hipotenusa de lado igual a 5. E aqui seria basicamente a explicação de como funciona essa ideia. Veja só, o quadrado desse cateto, que é 4, somado com o quadrado desse outro cateto, que é 3, ele vai ter que dar o resultado da hipotenusa, que seria esse outro quadrado ali de lado 5. Os termos pitagóricos. O que são os termos pitagóricos? Termos pitagóricos são termos de números inteiros positivos, A, B e C, que obedecem à relação
Como assim, professor? Então fica mais fácil a gente ver aqui com os exemplos. Ó. Os mais conhecidos são 5, 12 e 13, 3, 4 e 5. Então são conhecidos por esse nome porque eles obedecem essa relação. Então esses daqui são os mais conhecidos. Vamos falar aqui uma curiosidade em relação ao Teorema de Pitágoras, que acontecia aí, não é, no Antigo Egito. Como a gente sabe, o Pitágoras, ele que foi discípulo de Tales, ele fez muitas viagens enquanto jovem, em busca do conhecimento. E lá no Egito, a gente já sabe que eles já tinham esse conhecimento sobre esses termos pitagóricos, sobre o Teorema de Pitágoras. No Egito, os antigos egípcios utilizavam uma corda com 13 nós, como essa aqui do desenho. Esses 13 nós eram igualmente espaçados, que era dividido em 12 partes, iguais para a marcação das áreas dos territórios na agricultura. Mas como a cheia anual do Rio Nilo, essas marcações eram desfeitas e eles remarcavam novamente. Usando essa corda, os egípcios construíram um triângulo particular, cujos lados mediam 3, 4 e 5 unidades, que é um dos termos pitagóricos bem conhecidos, formando um ângulo reto entre os dois lados menores. A construção de pirâmides de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos antigos egípcios, que usavam um processo prático para obter cantos retos, que são os ângulos de 90 graus. Então, a gente vê aqui que esse conhecimento ele já é bem antigo, né? Os egípcios já utilizavam isso aí para obter os cantos retos, que podem ser utilizados para construir as famosas pirâmides, as pirâmides de base quadrada, que é tão conhecida aí no Egito. Então vamos aqui para um exercício. Milor Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema na qual extraímos o fragmento abaixo. As folhas tantas de um livro de matemática. Um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Então esse aqui é um poema de Milor Fernandes, 30 anos de mim mesmo. Vamos aqui para a continuação do nosso exercício. A incógnita se enganou ao dizer quem era. Para atender ao Teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Então vamos analisar. Sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Será que está certo com a relação de Teorema de Pitágoras? Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Olha só, como vimos, este primeiro exercício pede nada mais que o enunciado do Teorema de Pitágoras, que a gente viu que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí a gente vê aqui que a alternativa correta é a letra D. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Ok, pessoal? Vamos aqui para o exercício de número 2. Uma piscina retangular mede 24 metros de comprimento por 18 metros de largura. Nadando na diagonal dessa piscina, um atleta consegue nadar ida e volta em um total de quantos metros? Então, olha só, vamos imaginar que aqui seja a nossa piscina retangular.
com 24 metros de comprimento com 18 de largura. E aí a gente tem que calcular essa diagonal. Então vamos chamar ela de x. Se observarmos, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Sabemos que o retângulo ele é formado por 4 ângulos retos. Então eu tenho um ângulo reto aqui e eu formei um triângulo retângulo. Logo basta eu saber quem vai ser a hipotenusa e quem vai ser os catetos. Como a gente viu, a hipotenusa ela vai estar sempre aqui, ó, oposta a esse ângulo reto. Então a hipotenusa é x e os catetos vão ser 18 e 24. Então do teorema de Pitágoras a gente tem hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como a hipotenusa é a nossa diagonal, que é x, então vai ficar x ao quadrado, que vai ser igual a cateto, que é igual a 24 ao quadrado, mais o outro cateto, que é igual a 18 ao quadrado. Então, basicamente, a nossa análise ela acabou. O resto é somente as contas. Então, vamos prosseguir. X ao quadrado vai ser igual a 24 ao quadrado, 576, mais 18 ao quadrado, 324. Então, somando 576 mais 324, vamos obter 900. E como a gente já viu, quem está ao quadrado passa em forma de raiz. Logo, raiz quadrada de 900 vai ser igual a 30. Como estamos trabalhando com a medida metros, 30 metros. Assim, nadando na diagonal, como ele tem que ir e voltar, a gente multiplica por 2. Logo, esse nadador vai percorrer aí um total de 60 metros, alternativa de letra D. Beleza? Vamos aqui para o próximo exercício. Em um dos efeitos visuais para promover o início de vendas dos apartamentos, um feixe retilíneo de luz parte do topo do prédio e atinge o solo em determinado ponto, conforme indicado na figura. Desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros, indicado por H na figura, é. Então, o que é que está acontecendo? Sai um feixe de luz do topo do prédio, bate até o solo e esse feixe de luz tem um comprimento de 30 metros. E a distância do início do prédio até onde esse feixe de luz parou é de 18 metros. E ele quer que a gente calcule a altura do prédio. Veja só, se você observar, formou aqui um triângulo retângulo. Aqui está o nosso ângulo reto. Já consigo identificar quem é a hipotenusa. Está oposta ao ângulo reto, então a hipotenusa é 30. E os catetos são 18. E o outro cateto vai ser a altura do prédio. Então, uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Do Teorema de Pitágoras temos hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como vimos, a hipotenusa é 30, então 30 ao quadrado vai ser igual a cateto, que é a altura, x ao quadrado, mais essa partezinha aqui, que é o outro cateto, que é 18, 18 ao quadrado. E aí temos 30 ao quadrado, 900, que é igual a x ao quadrado, mais 18 ao quadrado, 324. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar para passar esse x isolado aqui para esse lado e esse 900 ele vai para o outro lado. E aí como que vai ficar isso? Vai ficar x ao quadrado é igual a 900 menos 324. Então pode parecer que ficou um pouco confuso aqui, mas ocorreu as trocas de sinais. Poderia ocorrer da mesma maneira se eu passasse esse 324 para o primeiro membro, ele teria que ficar negativo, por isso que ele está aparecendo aqui negativo. E a gente fizesse uma rotação, como o x ficou desse lado sozinho, ele vai estar aparecendo aqui, só para ficar, digamos assim, de forma mais organizada, a gente coloca ele aqui como primeiro, sozinho, isolado aqui no primeiro membro. Continuando, 900 menos 324, 576. Quem está ao quadrado vai passar tirando essa raiz. Então, a raiz quadrada de 576 é igual a 24. Logo, a altura desse prédio é de 24
metros, alternativa de letra B. Ok? Vamos aqui para o exercício de número 4. Na figura, a medida aproximada em metros do comprimento AB da escada é. Então a gente tem que descobrir essa medida AB da escada e aí ficou fácil ver que isso aqui é um triângulo retângulo. E a gente já sabe que é a hipotenusa, ó, está oposta ao ângulo reto, então justamente o comprimento que a gente precisa descobrir, ele é a hipotenusa. Então, ó, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como a hipotenusa é o que queremos descobrir, vamos chamar ela de x. Então, a hipotenusa é x. X ao quadrado é igual a cateto 10, então 10 ao quadrado, mais o outro cateto que é 8, 8 ao quadrado. E aí eu tenho x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 100, mais 8 ao quadrado, 64. Somando 100 mais 64, 164. Esse quadrado, já vimos que ele passa tirando a raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 164. E a raiz quadrada de 164, a gente sabe que ela não é um número exato. Então, o que é que a gente pode analisar? Olha só, 12 ao quadrado é igual a 144. Está perto de 164, mas não é 164. Se eu passar para o próximo número, que é o 13, eu tenho que 13 ao quadrado é 169. Olha só, está mais perto do 13, né? O que é que a gente pode concluir com isso? Que o valor mais aproximado desse comprimento da escada, ele vai ser um valor que vai estar aí mais próximo do 13, certo? Como o 13 ele está passando, digamos assim, se fosse para aproximar bem melhor, seria 12,80 e alguma coisa, por aí. Nas nossas alternativas, quem está mais perto aí desse 12, alguma coisa é o próprio 13, né? Como a gente viu, essa raiz está bem mais próxima do 13 do que do 12. Então, por aproximação, a gente marca aqui a alternativa de letra B, 13, ok? Após a gente fazer várias aplicações do Teorema de Pitágoras, vamos ver aqui um pouco mais do contexto histórico. Uma coisa mais sobre o Teorema, sobre Pitágoras, uma curiosidade, algo bem interessante. Então fique agora com um vídeo aqui sobre Pitágoras e o seu Teorema. O matemático grego da antiguidade, Pitágoras de Samos, viveu no século 5 a.C. Dizia Pitágoras, tudo é número, como se tudo pudesse ser explicado através dos números racionais, já que naquela época ainda não se conhecia os números irracionais. Entre outras coisas, Pitágoras demonstrou o que ficou conhecido como Teorema de Pitágoras, a saber, num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Em particular, o chamado triângulo pitagórico de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5 satisfazia a equação entre vários outros termos pitagóricos, números inteiros, que também se encaixavam no Teorema de Pitágoras. A escola pitagórica, uma seita quase religiosa, tinha uma verdadeira fixação pelos números inteiros e pelas formas geométricas, mas Pitágoras não esperava uma consequência desastrosa para sua seita e vinda do seu próprio teorema. Hipaso de Metaponto, um de seus alunos, percebeu que a diagonal de um quadrado unitário tinha um comprimento muito estranho. Era um número desconhecido da comunidade pitagórica, era a raiz quadrada de 2. Hipaso descobriu que aquele era um número que não dava para ser representado como uma fração entre dois números inteiros, ou seja, era o primeiro número irracional descoberto na história da matemática. Aquele número contradizia todas as crenças de Pitágoras de que tudo poderia ser explicado com números inteiros. Reza a lenda que a comunidade pitagórica, alguns dizem que foi o próprio Pitágoras, mandou expulsá-lo e erigir uma tumba com seu nome, para mostrar que ele estava morto para a seita. Outra versão dá conta que os pitagóricos lançaram o pobre Hipaso ao mar, afogando-o a ele e aos números irracionais, numa atitude totalmente irracional. Bom, pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, conhecido quem foi Pitágoras, conhecido um pouco das suas aplicações, ter aprendido a relação do teorema, que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, é isso aí, pessoal, e até uma próxima aula.